Olá, queridos estudantes. Nessa videoaula de língua portuguesa, nós vamos estudar os principais conteúdos abordados durante as nossas aulas não presenciais. Então, faremos essa revisão com o intuito de prepararmos vocês para a avaliação diagnóstica que iremos fazer esta semana. Então, boa aula. Fiquem atentos. Lembrando que, depois dessa videoaula, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo no privado, sinaliza a tua dúvida, que a gente tira essa dúvida e faz comentários de imediato. Vamos analisar, então, a primeira questão. O primeiro assunto que nós vamos revisar é funções da linguagem. Observem comigo esse texto aqui, que é um cartaz, né? Aparece aí, ó, compre batom, compre batom, compre batom. Dá para perceber que o objetivo desse texto é um texto publicitário, um cartaz, que tem o objetivo de vender o chocolate, né? Então, veja, lembram das nossas aulas sobre funções da linguagem? Função apelativa. Essa função apelativa, o nome já diz. O objetivo é apelar, tentar convencer esse receptor da mensagem, no caso aí, como é uma propaganda de um chocolate, tentar convencê-lo a comprar o batom, comprar o chocolate. Por isso, muito empregado isso aqui, ó, compre, o verbo no modo imperativo. Justamente esse verbo no modo imperativo é para chamar a atenção do receptor da mensagem. Então, o foco do texto é o receptor na função apelativa. Já nesse segundo texto, nós temos aqui um poema do Milor Fernandes. Olha o que o Milor Fernandes consegue fazer com esse texto. Ele diz: era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Observe a estrutura do texto. Olha o que ele consegue fazer. Como ele retrata esse homem que bebeu tanto lá no botequim, olha como ele saiu de lá, né? Certamente saiu aí, ó, bêbado, saiu zonzo, saiu tonto. E ele consegue expressar isso aí justamente mexendo com as letras, mexendo com a estrutura do texto. Então, a função poética da linguagem é justamente essa função que geralmente nos poemas, nas poesias, né, em textos literários, geralmente, trabalhando muitas vezes com a rima, com a sonoridade do texto, com o ritmo do texto, mas nesse caso, a função poética da linguagem é predominante nesse texto aí, porque justamente mexe com a estrutura do texto. Sabemos que uma poesia, um poema, já tem uma estrutura definida e diferente do texto em prosa. É isso que marca a função poética, aquela função da linguagem que quer trabalhar, quer trabalhar no texto o lado poético, né? o lado da estrutura do texto, característica da função da linguagem chamada de função poética. Observemos agora o terceiro texto aqui dessa nossa revisão. É o trecho de uma canção de Marisa Monte e Carlinhos Brau, Amor, I Love You. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma. Me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei para as paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. Ora, nessa belíssima música, Amor, I Love You, nós temos a função emotiva da linguagem. Emotiva ou expressiva? Vocês estão lembrados disso, né, minha gente? Por quê? O texto é uma canção e o que prevalece na função emotiva? A expressão da emoção, do sentimento, do eu lírico. Observe que a função emotiva é aquele que fala no texto, ele fala das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos. Uma característica é isso que eu grifei no texto aqui, ó. A presença do eu, do me,
do meu, os verbos na primeira pessoa do singular. Caminhei, contei, passeei. Por quê? Porque é justamente o texto que está expressando a emoção, expressando essa expressividade do eu lírico, aquele que fala do texto. Então, nesse terceiro exemplo, nós temos a função da linguagem chamada função emotiva ou expressiva. Ok? Passemos para um novo conteúdo. Agora vamos ver os elementos da narrativa. Vamos revisar esses elementos. Com base em quê? No foco narrativo. Gente, quando a gente fala em foco narrativo, nós estamos falando disso aqui, ó, do narrador. Qual é a perspectiva do narrador? E esse narrador ele pode ser um narrador personagem, ó, como a gente está vendo aqui nesse primeiro caso, narrador personagem. O que vem a ser um narrador personagem? É aquele que participa da história como personagem. O nome já diz, ó. Para que haja um narrador personagem em uma narrativa, quem narra essa história, quem narra, né, esse enredo, precisa ser um personagem da história. Por isso que a narração é em primeira pessoa. Observemos aqui um trecho do romance Dom Casmurro, do brilhante escritor brasileiro Machado de Assis. Veja bem o que ele diz lá em Dom Casmurro. Chegou o sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando-me à vida nova. Observe que ele diz, ó, eu acabei. Então, quem está narrando a história é o próprio personagem. Sabemos que em Dom Casmurro há um triângulo amoroso, né, que é muito típico dessa narrativa de Machado de Assis, envolvendo Bentinho, que é o narrador personagem, o personagem Bentinho. Então, toda a trama de Dom Casmurro é narrada com a ótica do próprio personagem, que é o Bentinho. Bentinho, Capitu e Escobar, envolvendo aí toda essa trama de houve uma traição, não houve uma traição. Machado de Assis mexe com esse psicológico, né? E nós, leitores, ficamos assim. À medida que a gente lê o romance, a gente vai ficando, às vezes, indeciso. Será que houve a traição? Será que não houve? É bom ler o romance na íntegra para você tirar suas próprias conclusões. Então ele diz, olha, os padres gostavam de mim. Ó, Bentinho falando dele mesmo, personagem que narra a história. Os rapazes também. E Escobar, mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Observe como é o próprio narrador, personagem, quem conta a sua história. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu. Disse Bentinho, meu, o narrador que é personagem, que participa da história. Aí Capitu responde para ele, mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Então, gente, nesse trecho da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, a gente observa a presença dessa figura de um narrador personagem. Por que o narrador é personagem? O narrador é personagem porque ele participa da história e a narração é em primeira pessoa. Fique atento a isso aí. Mas, professor, e quando o narrador não é personagem? Ele pode ser um narrador observador. Como o nome já diz, por que é observador? Porque ele conta a história do lado de fora, né? Essa narração é feita sempre em terceira pessoa. Fiquem atentos. No narrador personagem, a narração era em primeira pessoa. Agora, com o narrador observador, a narração é em terceira pessoa, certo? Ele não participa das ações. Olha um exemplo aqui no trecho, do conto A Carteira, de Machado de Assis. Ele diz, de repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo o homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo, olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Ora, estudantes, percebam que nesse caso, quem está narrando a história é um narrador que está fora da história. Ele não narra em primeira pessoa, ele narra em terceira pessoa, né?
ele se refere às outras pessoas, aos outros personagens. Isso aí é típico do narrador observador. Então, nessa revisão de hoje, fiquem atentos, né, para a nossa avaliação diagnóstica. Narrador observador, narrador personagem. O que é que diferencia esses dois tipos de narrador? Ok? Passemos ao próximo conteúdo. Estudo do texto com linguagem verbal e não verbal. Para isso, nós temos aqui um texto de propaganda. Esse texto da propaganda, um cartaz, fala sobre gripe, não vacile, vacine-se. E diz que de 15 a 26 de abril, né, vai ter essa campanha de vacinação. Uma coisa interessante é que diz aqui, ó, se você tem 60 anos ou mais, se está grávida ou se tem crianças entre 6 meses e menos de 2 anos, procure a unidade de saúde mais próxima. Gente, sobre essa questão da linguagem verbal, primeira coisa que a gente pode observar com base nesse cartaz, o que caracteriza a linguagem verbal? É o uso da palavra. Eu tenho linguagem verbal em todos esses momentos aqui que apareceu palavra no texto. E a linguagem não verbal? A linguagem não verbal se dá com esses chamados recursos imagéticos. A palavra imagéticos lembra a imagem. Então, linguagem não verbal é quando se usou nesse cartaz, por exemplo, as imagens aqui, ó, da pessoa com mais de 60 anos, né? Da criança, né, que tem que ter, nesse caso aí, dessa campanha de vacinação em relação à gripe, a prioridade é às crianças entre 6 meses e menos de 2 anos, ou da mulher que se encontra gestante. Tudo isso aí se refere ao não verbal, as imagens. Público-alvo. O que é um público-alvo em uma campanha? É justamente as pessoas que estão envolvidas. Observe que nesse texto aqui, como é que eu sei que é um público-alvo? Basta eu ler aqui, ó. O público-alvo aí é mulheres grávidas, crianças entre 6 meses e menos de 2 anos e pessoas com mais de 60 anos. Então, não, essa campanha, o público-alvo é todo mundo? É para todas as pessoas? Não. É especificamente para essas pessoas que se enquadram nesses 3 tipos aqui. Crianças entre 6 meses e menos de 2 anos, a mulher gestante, a mulher grávida ou pessoas que têm 60 anos ou mais. E o que significa a palavra persuasão nesses textos de propaganda? Persuadir, gente, quer dizer convencer. O grande objetivo desse cartaz é o quê? Convencer esse público-alvo a participar da campanha de vacinação. Né? Como diz assim, ó, não vacile, vacine-se. Eles precisam se vacinar. Então, isso é a persuasão. O objetivo desse texto aí é justamente convencer, persuadir as pessoas que fazem parte desse público-alvo da campanha a tomarem a vacina. Ok? Fiquem atentos a essas dicas aí. E passemos para um outro conteúdo. Emprego do pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é aquele que serve para demonstrar. Observe que interessante esse cartoon. Olha o que o personagem aqui diz no balão. Essa é para esquecer os problemas. Ele está aqui com a caneca de chope. Observe que a caneca de chope está com ele. Ele é o falante. Está próximo de quem fala. A dúvida que eu trago para vocês, deveria se usar a forma essa, quando aquela pessoa que fala está próximo do objeto que ele demonstra, que ele mostra. A mesma coisa acontece na fala da segunda personagem. Ela responde, e essa é para lembrar. Ele diz que essa é para esquecer os problemas, se referindo à bebida, e ela diz, e essa, ó, ela está aqui com a vassoura, próximo dela, nas mãos. Deveria ser essa ou esta? Vamos relembrar as aulas que nós tivemos. Eu uso essa quando eu me refiro a um objeto que está com a pessoa com quem eu estou falando. Então, aqui, os dois personagens não deveriam dizer essa é para esquecer ou essa é para lembrar. A forma correta deveria ser esta. A forma correta está aqui, ó. Esta é para esquecer. Por que usar o pronome demonstrativo esta? Usar o pronome demonstrativo esta, nesse caso, é o correto, porque observe que o objeto que ele demonstra está próximo dele, próximo de quem fala.
Ó, a caneca de chope ou a vassoura está próximo de quem está falando. Então, a dica é essa aí, pessoal. Eu uso esta quando o objeto está próximo de mim, eu que sou falante. Essa para o objeto que está longe de mim, está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Tranquilo? Bem fácil, né? Revisão está ficando massa. Fiquem atentos que vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica muito legal. Olha, aqui a gente ainda tem uma outra situação envolvendo o emprego do pronome demonstrativo. Observe que o falante é o rapaz. Ó. O rapaz é o falante aqui. E ele está dizendo, esse livro que está com você é bom? Ele faz uma pergunta. Observe que o livro não está com ele. O livro está próximo da pessoa, está com a pessoa com quem ele está falando. Está corretíssimo o uso do pronome demonstrativo nesse caso. Esse livro que está com você é bom. Aqui nesse exemplo, nós temos o uso do demonstrativo esse de forma correta. Bem, caríssimos estudantes, agora nós vamos revisar concordância nominal. A concordância nominal com a palavra meio ou meia. Observe aqui a dúvida, né? Quando a frase diz, o que aconteceu, Joana? Parece que você está meia ou meio nervosa. O que é que eu deveria utilizar aí? Meia ou meio nervosa? Observe o seguinte, estudantes, vamos relembrar. Quando eu uso a palavra meio na função de advérbio, ou seja, meio na função de advérbio é um advérbio de intensidade, certo? E ele é sempre invariável. O que quer dizer invariável? Não sofre mudanças, não muda. Sempre vai ficar meio. Meio na função de advérbio, eu jamais posso usar meia, nem meios, nem meias. Sempre meio, que quer dizer, ó, um pouco. É só substituir na frase. Nessa frase aqui, parece que você está meia ou meio nervosa. A gente vai dizer que seria um pouco nervosa, não é a intensidade do nervosismo? Então, o correto aqui, eu vou marcar de vermelho, ó, é sempre usar meio, meio. O que aconteceu, Joana? Parece que você está meio nervosa. Ok? Por que meio aqui? Justamente por conta disso, ó, meio fazendo a função de advérbio. É sempre uma palavra invariável que significa um pouco. No caso aí, a questão é que Joana parece um pouco nervosa. Meio indica a intensidade desse nervosismo. Vamos ver uma outra situação agora. Agora, eu devo usar meio ou meia nesse caso. A dúvida é meio ou meia. Bem, nesses exemplos agora, estudantes, preste atenção. Meio e meia agora não é mais um advérbio. Agora aqui eu tenho um adjetivo, né? Fazendo uma função de um pronome numeral que indica metade. Ó, preste atenção. Toda vez que a palavra meio ou meia indica ideia de metade, eu posso usar meio ou meia, a depender do termo com que ele vai concordar. Vejamos o primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma pera, né? Pera é um substantivo feminino. Então, eu digo meia pera. Meia no feminino, porque a palavra é um substantivo feminino. A palavra pera é um substantivo feminino. Eu não posso dizer meio pera. Agora, como eu tenho aqui a metade de uma mão, mamão é um substantivo masculino. Agora eu não posso dizer meia. Eu tenho que dizer meio mamão. Entenderam aí a situação? A mesma coisa aqui quando eu digo, ó, eu olho o relógio e digo que está marcando 12 e meia. Aqui eu tenho que usar obrigatoriamente a palavra meia. Por quê? Porque essa palavra meia está se referindo à hora. Hora, substantivo feminino. Meia aí quer dizer 30 minutos, a metade de uma hora. Então, quando a palavra meio indica metade, certo? É um adjetivo, indica metade, eu posso usar meio ou meia. Vai depender do termo com que ele está se referindo, fazendo a concordância no masculino ou no feminino. Aqui, para a gente finalizar, ó,
meia pera, meio mamão, porque mamão masculino, pera feminino. Tranquilo? Passemos para um outro conteúdo. Agora, gente, presta atenção porque nós vamos relembrar agora aqui, ó, a partir desse exercício, uma aula de literatura. Nós tivemos aqui um estudo sobre o barroco, certo? Barroco, que é aquele movimento literário que também era chamado de seiscentismo, justamente porque aconteceu no século XVII, ocorreu ali no século XVII. Então, observe esse exercício. Ele diz, a respeito do barroco, marque a alternativa incorreta. Vamos revisar esse conteúdo. O barroco foi um período literário marcado por contrastes. Ora, e essa letra A está correto. Nós estamos procurando a alternativa incorreta. Lembre-se que o barroco justamente está muito relacionado com o contraste. Por quê? Porque o momento histórico, o momento social em que se vivia ali nesse século XVII, era o homem dividido. O homem vinha de indecisões na sua própria vida, na sua história, né? Então o homem estava muito dividido entre uma ideia de vida mais teocêntrica, ou seja, Deus como centro de tudo, ou antropocêntrica, eu, ser humano, como centro de tudo. Então, a arte literária, de um modo geral, assim como a literatura, ela é muito relacionada a essas contradições, aos contrastes, às dúvidas. Letra A, alternativa correta. Na B diz, no Brasil, Gregório de Matos, né, Gregório de Matos Guerra, que tinha o apelido de Boca do Inferno, justamente porque ele criticava tudo, era um autor extremamente crítico, foi o grande nome do barroco, e ele produziu poemas líricos, que são românticos, né, poemas sacros ou religiosos, e poemas satíricos, que são aqueles de crítica, né, de alta crítica social. Essa letra B também é corretíssima. Gregório de Matos foi o grande nome do barroco na poesia brasileira. A letra C diz que na prosa, agora a gente tem na prosa, ó, não é mais na poesia, na prosa. A produção mais significativa foi do padre jesuíta Antônio Vieira. Sim, padre Antônio Vieira foi o grande nome da prosa do barroco no Brasil. Há um destaque para um texto dele, que eram os sermões, né? Como ele era padre, ele era muito eloquente, com uma capacidade de escrever textos com muita habilidade. Esse padre Antônio Vieira, ele se destacou muito com os seus sermões. E um sermão que sempre cai no Enem, é bom ficar atento, é o chamado Sermão da Sexagésima. E aí a gente então encontra que a alternativa incorreta, por eliminação, letra D. Quando diz que quanto à linguagem, o texto barroco é de fácil compreensão. Não, gente, não. A linguagem do barroco não é simples e coloquial. Vocês estão lembrados, né? Nós estudamos alguns textos, alguns poemas do Gregório de Matos e do padre Antônio Vieira. A linguagem barroca é uma linguagem muito rebuscada, ou seja, de linguagem mais complexa, devido até à própria época, né? Século XVII. Então, nada de afirmar que a linguagem do texto barroco era de fácil compreensão e simples e coloquial. Muito pelo contrário. Aparecem muitas figuras de linguagem, muito paradoxo, muita antítese, né? Justamente porque os textos do barroco eles trazem muito a questão do cultismo, que era o jogo de palavras, e do conceptismo, que era o jogo de ideias. Ok? Então fizemos aqui essa revisão sobre o barroco, a literatura barroca. Fique atentos. Bem, minha gente, e para finalizar essa nossa videoaula de revisão sobre a avaliação diagnóstica que nós vamos fazer, nós temos aqui mais uma questão falando sobre o barroco. Observe o quadro, né, a tela, que se chama A Incredulidade de São Tomé. É uma obra de 1601, uma obra barroca, do pintor italiano Caravaggio. Olha a questão. A questão afirma o seguinte: a parte realista do estilo barroco, né, era detalhista e desejava mexer com a capacidade emocional dos observadores. Esse aspecto é notado no contraste, ó,
Falar do barroco é falar de contraste entre claro e escuro, que criava a noção de profundidade nas pinturas. Um jogo de luz era criado com o objetivo de conduzir o olhar do espectador à parte principal da obra. Queridos alunos, se a gente observar a obra aqui, se a gente observar a tela do pintor italiano Caravaggio, vamos perceber que esse contraste, esse claro e escuro, está realmente presente na obra. Isso é típico do barroco. O fundo da tela, né, um fundo escuro, né, e à frente da tela essa luz, essa claridade, justamente para destacar aquilo que se quer que o leitor, que o espectador perceba na obra, que é justamente o título da tela, a incredulidade, né? Ou seja, São Tomé, para crer que está diante de Jesus, ele precisa tocar nos seus ferimentos. Então, essa questão, essa afirmação que se fez a respeito da tela é totalmente verdadeira, né? Esse contraste de luz claro e escuro que apareceu nessa obra de arte é típica da produção artística do barroco. Então, queridos estudantes, finalizamos essa aula de revisão, certo? Assistam com cuidado, fiquem atentos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Mas a partir dessa revisão, você certamente, na avaliação, vai ter questões similares envolvendo esse assunto. Bons estudos para vocês, fiquem todos bem, certo? Um beijo para vocês do professor Alberto. Bons estudos, minha gente!